Fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá. Na última aula a gente discutiu um pouco os aspectos gerais do Brasil, como a sua extensão territorial. Vimos também o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid como tratados que foram importantes nesse processo de expansão territorial do Brasil. Nessa aula de hoje, iremos discutir um pouco as atividades econômicas no Brasil colônia. Ou seja, vamos ver como essas atividades econômicas elas representaram o fator essencial para a expansão territorial do Brasil. Como a gente está destacando aqui, vamos falar um pouquinho dessas atividades econômicas no Brasil colônia. Então, no Brasil colônia, Portugal, quando veio para cá, implantou aqui um sistema chamado de colônia de exploração. E o que é essa colônia de exploração? A colônia de exploração fazia o seguinte, era um território exclusivo para exploração de riquezas. Ou seja, Portugal enquanto metrópole tinha o Brasil como colônia apenas para explorar riquezas. Portugal não tinha o intuito de povoar esse território, para fazer com que esse território crescesse economicamente. Na verdade, Portugal só tinha interesse de explorar esse território e extrair suas riquezas. Outra característica das colônias de exploração é que, através desse território exclusivo para exploração de riqueza, gerou muito lucro para quem? Para a metrópole. Por quê? Portugal colocou nessa época um pacto colonial. A colônia, que era o Brasil, só poderia comercializar com quem? Com a metrópole Portugal. Dessa maneira, a colônia era exclusividade da metrópole. Assim, explorava as riquezas e gerava o quê? Bastante lucro. E essa exploração de riqueza aqui, toda essa produção era voltada para onde? Para a exportação. Produzia-se a riqueza aqui nesse território e essa riqueza não ficava para a população que residia nesse território denominado Brasil. Quais as consequências dessas colônias de exploração para o nosso território? Teve várias. A primeira de todas foi a economia voltada em produtos primários. Professor, o que é produtos primários? Voltada para agricultura e agropecuária, como a imagem mostra aqui. Produtos primários são esses da agricultura e agropecuária. E como consequência dessas colônias de exploração, essa economia brasileira ela tem como base ainda até hoje produtos voltados para agropecuária e agricultura, como a soja, o milho hoje. E antes, na colonização, tínhamos o quê? A cana-de-açúcar, o café, entre outros produtos que eram utilizados aqui nesse território. Então, a primeira consequência é uma economia voltada para produtos primários. Outra consequência foi o quê? A restrição à industrialização. Se a colônia ela tinha como base econômica a agricultura e a agropecuária, eles restringiam a indústria nesse território. Por quê? Porque Portugal pegava as matérias-primas que vinham da colônia e mandavam de lá para cá produtos manufaturados com um valor agregado maior, e isso aí fazia com que gerasse mais riqueza. Assim ocorria essa restrição à industrialização aqui nesse território. Consequentemente, esse território tornou-se dependente economicamente da metrópole. Se pegarmos hoje, atualmente o Brasil, nós somos um país dependente economicamente de outras nações, porque hoje o papel predominante dentro da economia mundial é o aspecto tecnológico informacional. E nós sabemos que aqui no Brasil estamos muito atrás em relação a outros países do mundo. Mas voltando para a época da colonização, a consequência dessas colônias de exploração foi o quê? Economia voltada para produtos primários, restrição à industrialização e, consequentemente, isso gerou uma dependência econômica do Brasil em relação a quem? A metrópole. Outra consequência foi o sistema de plantation. O sistema de plantation ele é baseado em um tripé chamado latifúndio, monocultura e trabalho escravo. E esse sistema plantation, como eu falei, o latifúndio é um desse tripé. E o que é o latifúndio? Grandes extensões de terra. Outro ponto é a monocultura. A monocultura é o cultivo de um único produto. E que cultivo era esse quando começou esse processo de colonização aqui? A cana-de-açúcar. Então, tinha grandes extensões de terras, que era o latifúndio, a monocultura, o cultivo de um único produto, e faltava quem
a mão de obra. Que mão de obra era essa? O trabalho escravo. Então aqui se implanta esse sistema de plantation que tinha como tripé latifúndio, monocultura e trabalho escravo. E esse sistema de plantation, até hoje, a gente vê resquícios no nosso território. Hoje a gente tem um país ainda que tem grande concentração de terra, ou seja, muita terra na mão de poucas pessoas. Temos como base ainda muito a monocultura, hoje a monocultura da soja, do milho. E o trabalho escravo ainda existe dentro do nosso território. Não como era no sistema colonial, mas existe a escravidão branca hoje. Pessoas que trabalham por dívida é um tipo de escravidão. E aqui se implantou esse sistema plantation. A partir dessa discussão em que a gente viu as colônias de exploração, essa ocupação aqui no princípio da colonização foi na faixa litorânea. E qual a consequência disso? A ocupação ela se deu através da extração do pau-brasil e do quê? Da exploração da cana-de-açúcar. E essa exploração ela ocorria nessa área aqui litorânea. Como consequência desse processo de ocupação na faixa litorânea no século XVI, hoje o Brasil, a maior concentração populacional está onde? No litoral. Se pegarmos um mapa aqui atual do Brasil, onde mostra a concentração populacional, a gente vai ver onde está mais escuro, vai ser aonde? Na parte litorânea. Então essa concentração populacional do Brasil no litoral, ela é fruto desse processo de colonização que ocorreu primeiramente na faixa litorânea. Então agora a gente vai ver um pouquinho como essas atividades econômicas elas foram importantes para a expansão territorial. Quando Portugal ocupou essas terras, que a gente já viu em aulas anteriores, Portugal começou em 1500 com um trabalho de extração de quê? Do pau-brasil. Na verdade, é uma vegetação nativa da Mata Atlântica, que o português denominou de pau-brasil, porém os indígenas chamavam essa vegetação de ibirapitanga. E esse pau-brasil, ele foi muito importante nesse princípio para Portugal, porque a partir dessa madeira, eles tiravam um corante que era para atingir tecido. Então, a princípio, nas primeiras 3 décadas, Portugal explorou o quê? O pau-brasil, aonde na faixa litorânea. Depois, a partir de 1532, quando Portugal começou efetivamente a colonizar esse território e colocou neste a cultura da cana-de-açúcar, então eles colocaram aqui a cana-de-açúcar como empreendimento nessa colônia para a exploração. E a cana-de-açúcar, ela era plantada onde? É uma monocultura plantada em grandes extensões de terras, como eu falei, no sistema plantation, que é chamado de latifúndio, e o trabalho era o que? Trabalho escravo. A partir da colheita da cana-de-açúcar, era levada para onde? Para o engenho. No engenho era transformado em melaço, açúcar, cachaça, e o açúcar era chamado ouro branco na Europa. Ele tinha um grande valor agregado, esse açúcar, na Europa. E aqui a gente viu 2 atividades iniciais no território brasileiro que ocupou, principalmente no século XVI, essa faixa litorânea. Aqui, onde está esse traçadozinho aqui, era a exploração do pau-brasil. Então, ela foi explorada nessa região do litoral, e a parte em verde aqui foi a implantação da cana-de-açúcar no nosso território. E o Nordeste, nessa época, era o ponto mais desenvolvido desse território durante o início dessa colonização. Outro aspecto que a gente vai destacar é que, durante a cana-de-açúcar, que tinha como atividade principal nesse início, tínhamos paralelamente o quê? A pecuária. E a pecuária foi muito importante no processo de povoamento do sertão nordestino. Porque esse gado, além de servir como carne para alimentar as pessoas que estavam ali, ele também servia como animal de tração para trabalhar no engenho. E esse gado, ele foi responsável por esse povoamento do sertão, porque o gado foi adentrando o território do sertão brasileiro. E a gente teve 2 caminhos desse gado percorrendo esse sertão. Um saindo aqui do litoral da Bahia, percorreu aqui, ó, e foi entrando, passando ali pela região do Piauí,
E outro caminho foi a partir de Pernambuco, de Olinda, onde ele saiu aqui, Rio Grande do Norte, passando pelo Ceará. E nesses caminhos do gado, pelo sertão nordestino, muitas feiras foram surgindo, povoados, e essa cultura sertaneja foi se desenvolvendo, tendo como principal figura o vaqueiro. Então a gente viu que o açúcar nesse período, a cana-de-açúcar, era a atividade principal que Portugal extraía desse território. Porém, paralelamente à cana-de-açúcar, tinha o que? A pecuária, que foi muito importante para o povoamento do sertão nordestino, como também complementou a lavoura de cana-de-açúcar, gerando o quê? Carne e como animal de tração dentro desse engenho. Outra atividade que foi importante no processo de expansão territorial do Brasil foi chamada as drogas do sertão. E o que eram essas drogas do sertão? Na verdade, era uma denominação dada pelos portugueses para produtos como o cacau, a pimenta, a castanha, a baunilha, guaraná, salsa, canela. Todos esses elementos, todos esses produtos, os portugueses denominavam como drogas do sertão e eram bastante valorizados na Europa. E essas drogas do sertão, elas eram encontradas aonde? Nessa região aqui, ó, da Amazônia. Percebam então, pessoal, ó, aqui está o Tratado de Tordesilhas. Essas eram as terras que Portugal deveria ocupar. Só que Portugal não respeitou, lembram que na última aula a gente discutiu isso? Não respeitou e foi ocupando outras áreas que eram de domínio da Espanha. Outra atividade foram os bandeirantes, o bandeirismo, como é chamado, as bandeiras. E a gente tinha o bandeirismo apressador e o prospector. O bandeirismo apressador era o quê? Eram expedições com o objetivo de aprisionar os índios. Além de escravizar, muitos índios eram aprisionados para serem catequizados também. Essa foi uma expedição, e a outra expedição era com o objetivo de descobrir ouro e pedras preciosas no nosso território. E assim, esse mapa eu vou mostrar um pouquinho. Esse bandeirismo apressador, que foi o bandeirismo que buscava aprisionar o índio, ele saiu aqui da região de São Paulo, vinha aqui para o sul, foi subindo, iam para onde? Para a região norte do país em busca de quê? Desse índio, para aprisionar, escravizar ou quando também catequizar esse índio. E o outro bandeirismo prospector, que tinha como objetivo de descobrir o quê? Ouro e pedras preciosas. Porque quando Portugal chegou nessas terras, ele já tinha esse intuito de buscar ouros e pedras preciosas. E aqui de verde a gente vai ver o processo de ocupação desse caminho dos bandeirantes aqui pelo território brasileiro e que chegou nessa região aqui, ó, que corresponde a Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, onde ocorreu o processo de quê? De mineração. Esse processo de mineração ocorreu porque tinha imensas reservas de ouros em Minas Gerais e posteriormente eles descobriram em Goiás e Mato Grosso. E nessa região houve grande exploração desses metais preciosos para Portugal. Sendo assim, a gente vai ver essa área de amarelo claro aqui como área de ocupação e exploração de metais preciosos. Então foram áreas que foram crescendo, surgindo vilas e cidades aqui nessa região e Portugal foi ocupando esse território. Sendo assim, a gente vai ver que no período colonial eram arquipélagos econômicos. O que é arquipélago? Arquipélago são ilhas. Essa denominação de arquipélago é para mostrar que, acompanha aqui na legenda, ó, de roxinho tem um cana-de-açúcar, verde pecuária, de vinho aqui mineração, e aqui, essa aqui, drogas do sertão. A gente vai ver que eram atividades, cada uma isolada da outra. Se você olhasse a droga do sertão, ela não tinha nenhuma relação com a cana-de-açúcar. Por quê? Quando implantava aqui a cana-de-açúcar, explorava, mandava para a Europa. Aqui, a droga do sertão explorava, mandavam para a Europa. Ou seja, não tinham conexões entre as atividades econômicas, a não ser o que? O gado, que foi importante e foi uma atividade paralela dentro da economia açucareira, certo? E aí foi chamado de arquipélagos econômicos no período colonial, porque as atividades econômicas eram atividades dispersas umas das outras dentro do território brasileiro.
Dessa maneira, a gente vai ver então um pouquinho a expansão dessas fronteiras no Império e na República. Principalmente, a maior alteração ocorreu no início do século XX, e essa alteração foi através da anexação das terras que hoje formam o Acre. Essas terras que hoje formam o Acre eram terras bolivianas. E os seringueiros lá em 1899 ocupavam essa terra e exploravam esse território que pertencia à Bolívia. Porém, eles não queriam e não respeitavam a autoridade boliviana. Dentre essas disputas entre os seringueiros e a autoridade boliviana, começou a ocorrer um conflito. E esse conflito se acendeu em 1902, quando o governo boliviano deu essa área do Acre para a exploração dos norte-americanos nesse território. Dessa maneira, os seringueiros se revoltaram e a partir desse momento teve que ocorrer um acordo bilateral que foi assinado como o Tratado de Petrópolis em 1903, e nesse tratado as terras que hoje é o estado do Acre, que pertencia à Bolívia, foi comprada pelo governo brasileiro por 2 milhões de libras esterlinas e passou a ser e fazer parte do território brasileiro. Então, essas fronteiras aqui, durante o Império e na República, elas foram acontecendo através de aquisições por acordos bilaterais. Arbitramento, pessoal, é quando tem que outros países se envolverem na questão para solucionar o problema que está acontecendo por disputa de território. E dessa maneira, o território brasileiro, a partir do Império e da República, foi tomando e delimitando as suas fronteiras, ficando com essa configuração atual do território brasileiro. Então, nessa aula, nós vimos como as atividades econômicas elas foram fundamentais para quê? Para a expansão territorial do Brasil, visto que, lembre, essa linha verde aqui era a linha que representava o Tratado de Tordesilhas. Então, as terras que seriam do Brasil só eram essas. Mas, através das atividades econômicas e da ocupação de Portugal em áreas que eram de domínio da Espanha, foi fazendo com que esse território fosse se expandindo, até nós termos essa configuração atual. Então, galerinha, façam um bom proveito dessa aula, leiam os textos, fique em paz e um abraço a todos.